Bom, então, pessoal, boa noite. Como vocês, a maioria já me conhece, mas é bom sempre se apresentar. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, diretor técnico aqui do Laboratório Artemis, médico patologista, e hoje estamos com a participação da doutora Renata, médica infectologista, minha amiga, trabalhamos bastante tempo juntos lá na UFGD, e aqui como colegas médicos na cidade. Renata, por favor, faça uma apresentaçãozinha rápida sua aí, para a gente começar a nossa live sobre tuberculose. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom compartilhar informação, né? E a gente está na semana do controle da tuberculose, então acho que é um tema bem interessante para a gente falar. Então, eu sou médica infectologista, eu sou paulistana de nascimento e douradense de coração, né? Eu trabalho na UFGD, no HU, e também sou diretora técnica da Imunitas Vacina. E estamos aqui para contribuir aí para a saúde e para a sociedade. Então, nós aproveitando aí, né, na semana do combate à tuberculose, né, a tuberculose é uma doença aí muito negligenciada no mundo atualmente e uma doença importantíssima, né? As estatísticas mostram quanto que a tuberculose é uma doença presente no mundo, no Brasil, na nossa cidade, e é importantíssimo a gente conversar sobre isso, né, Renata? Não, com certeza. As doenças negligenciadas, né, um termo que a gente usa para doenças que são pouco vistas e pouco olhadas pelas autoridades, né? Que poderiam ter sido melhor controladas. A tuberculose é uma doença que nos acompanha toda a história da humanidade, né? Então, a gente tentando acabar com o Covid agora, mas a gente não conseguiu acabar com a tuberculose há milhões de anos, né? Então, olha como as doenças infecciosas influenciam nossa vida. E com o passar dos anos, ela foi se tornando uma doença, né? Em alguns locais, ela diminuiu a prevalência dela. Aí, nos anos 80, com tanto o surgimento do HIV quanto o surgimento de novas quimioterapias, né, novos tratamentos de câncer e novos tratamentos também para doenças reumatológicas. Então, foi uma doença que recrudesceu, que reacordou, né? Então, a gente tem algumas populações mais vulneráveis e suscetíveis, mas tá aí, gente. É uma doença que tá aí, que ela existe, né? A gente vê muitos casos e tem aumentado o número de casos com resistência ao tratamento. Isso também é importante a gente falar. Uhum. Caiu o meu celular aqui, deu um certo transtorninho aqui, mas já está resolvido. Então, né? A tuberculose é uma doença que mata muita gente no mundo ainda, né, Renata? Você tem uma ideia dos números aí, da quantidade de mortes? O ano passado, antes do Covid, a tuberculose era a doença infecciosa que mais matava no mundo, tá? Então a dimensão dela era muito grande. Mais de 1.500.000 mortes o ano passado, muitos casos de multiresistência. Só no Brasil foram quase 100 mil casos o ano passado, cerca de 34 casos por 100 mil habitantes. Nos últimos 10 anos, a gente tem patinado, assim. Os casos têm caído muito pouco, tá? Então, a gente não tem avançado muito no controle da doença. Eu acho que muito também por causa da falta de divulgação sobre a doença também, né? É uma doença tão importante que mata tanta gente no mundo todo e se fala muito pouco de tuberculose. Você não vê quase campanha na mídia, você não vê quase falar dessa doença. E aí você conversa com a população geral, muita gente fala, mas ainda existe tuberculose, né? Você vê muito pessoal falando isso. Então eu acho que, por isso que eu acho que essas lives, tipo essa que nós estamos fazendo, é importantíssimo para as pessoas aprenderem um pouco sobre uma doença que é tão comum e que quase não se fala sobre ela, né? E a gente vê em todas as classes sociais também. Às vezes o pessoal também acha, eu nunca vi tuberculose, né? Mas é muito comum. A tuberculose é uma doença que a gente adquire ela quando nossa imunidade está boa. Só que o nosso organismo não consegue botar ela para fora, então ela fica dormindo dentro da gente. E aí, quando a gente envelhece ou quando a gente faz algum tratamento, a nossa imunidade cai e ela aparece. E a gente também acha que ela só pode aparecer no pulmão, mas ela aparece em outros lugares também. E ela simula muitas doenças.
né? Então, às vezes eu recebo pacientes que acham que tinham câncer, né? Que tinham outras doenças e que foi lá na patologia que a gente descobriu que eles tinham tuberculose. Exatamente. A tuberculose é uma doença infecciosa, né, causada por uma micobactéria, o Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria preferencialmente intracelular, de reprodução lenta. Então, ela é uma doença crônica, arrastada, né, que não dá aquela sintomatologia aguda, e a pessoa acaba achando que ou não tem nada, ou vai passar aquilo lá, e depois a doença acaba evoluindo e se transformando num caso mais grave, né? E como a Renata falou, é uma doença sistêmica, né? Todo mundo acha que a tuberculose é uma doença pulmonar, mas na verdade ela é uma doença que pode afetar qualquer órgão do corpo. Você tem tuberculose renal, você tem tuberculose esplênica no baço, tuberculose hepática, tuberculose cerebral, meningite tuberculosa. Então, uma gama enorme de manifestações clínicas diferentes da tuberculose, principalmente em indivíduos imunodeprimidos. Então, por isso é muito importante a gente discutir essa doença, né? Vamos falar um pouquinho dos sintomas, do quadro clínico da doença, Renata? Então a tuberculose ela é uma doença que ela é transmitida por via respiratória. Eu acho que isso é importante a gente conversar agora, né? Ela é uma doença que se transmite pela via respiratória por aerossol, muito semelhante ao Covid, tá? Porém, o Covid ele é muito mais transmissível que a tuberculose. Então, para eu pegar a tuberculose de alguém, eu tenho que ficar do lado dela uma semana, 10 dias, a gente conversando bastante, tá? No Covid a gente sabe que isso é menos. Aí ele vai entrar no nosso organismo pelo pulmão, pelas vias aéreas e vai chegar no pulmão, vai chegar nos linfonodos que a gente tem, que são órgãos do nosso sistema imunológico, e vai se disseminar pelo organismo. A maioria das pessoas, 80% das pessoas, vão curar nessa fase. Vão ter uma gripe, uma tosse e algum sintoma muito leve vão curar, né? E vão viver o resto da sua vida como se nada tivesse acontecido. Aí lá na frente, quando tiver uma queda da imunidade, pode apresentar várias formas. Algumas pessoas não conseguem controlar essa infecção primária, e aí ela evolui, aí pode formar a tuberculose pós-primária pulmonar, que é a forma mais comum. Aí qual seria o sintoma? O sintoma é uma tosse persistente por mais de 3 semanas, geralmente associado a uma sudorese ou é aquela sensação de febre que a pessoa não sabe direito se tem à noite, principalmente. O lençol fica muito molhado, né? E também pode vir a febre, ele começa a emagrecer mesmo sem estar fazendo nenhum esforço, tá? Então esse é o sintoma mais comum da tuberculose, aquela tosse que não melhora. Geralmente você já foi no médico, às vezes você já tratou uma pneumonia, porque no começo a gente parece mesmo uma pneumonia, né? E não melhorou. E aí tá voltando ao serviço. Eu participo, por exemplo, de uma pesquisa lá da faculdade sobre Covid. E eu acompanho alguns pacientes com tuberculose que foram triados para pesquisa, né? Porque eles tinham tosse, febre, e eram, na verdade, tuberculose, não eram Covid. Então, as doenças respiratórias, elas se confundem, né? A pneumonia, né? Geralmente, a tuberculose, ela tem esse quadro mais arrastado. E a grande maioria se manifesta como doença pulmonar, né, Renata? Sim. A tuberculose secundária, a grande maioria, a doença no pulmão, né? Sim. Cerca de 75% dos nossos casos de tuberculose é no pulmão. Né? E aí essa tosse ela vai ficando mais pesada, mais secretiva, com bastante catarro. E aí é esse catarro que ele tá com bastante bacilo, que ele contamina bastante, assim, vai contaminando principalmente a família, os que ficam mais próximos. Esse bacilo, né, a partir do momento que ele entra, né, nos alvéolos pulmonares, né, o nosso organismo faz uma reação inflamatória contra esse bacilo, que é uma reação granulomatosa, né? É o chamado granuloma tuberculoso, que é isso que a gente vê aqui no laboratório de patologia, né? E é esse granuloma que leva, né, essa reação orgânica, essa reação inflamatória granulomatosa do organismo, que leva à destruição do parênquima pulmonar,
E aí a pessoa leva a áreas de necrose e forma aquelas cavernas tuberculosas que são típicas do paciente com tuberculose, né? E essa necrose, né, essa morte de tecido, né? Necrose é morte de tecido, que acaba também morrendo tecidos que são vascularizados, né? O pulmão é um órgão muito vascularizado, e aí quando a pessoa tosse, ela escarra, né? Ela elimina aquele escarro, aquela necrose, e muitas vezes com sangue, né? Que é um dos sintomas interessantes da tuberculose, que é a presença de sangue no escarro, né? Os casos de hemoptóicos, hemoptise, né, Renata? Exatamente. Aí, como evoluir da doença, exatamente, ele começa a eliminar, né? Tudo isso aí começa a eliminar e a gente começa a ter esses sintomas. Geralmente, quando o paciente nos procura, ele já, achando que é tuberculose, ele já está com essa hemoptise no pulmão. E aí, eu acho que é interessante falar para a população também que a tuberculose que transmite é a pulmonar. Então, às vezes, a pessoa tem tuberculose em outro lugar, naquele momento, que naquele momento ela não está transmitindo, tem que sair pela nossa boca. É só a tuberculose laríngea ou a tuberculose pulmonar que pode transmitir. Então, para você não ficar com medo das pessoas também, às vezes, né? Elas não estão transmitindo. Uhum. Ok. Bom, e você trabalha bastante com paciente tuberculoso, né, Renata? Lá no teu trabalho, né? Tiver bastante no HU, né? A gente tem bastante internado. Tive assim. Uhum. Ok. E como é que se faz o diagnóstico? Vamos conversar um pouco sobre o diagnóstico de tuberculose. Vamos lá. Então, o diagnóstico mais comum é através do escarro, né? Já que a pessoa está escarrando, então a gente usa ele como o primeiro, como meio de diagnóstico. E aí a gente pode usar a baciloscopia. Alô? Opa, caiu aqui. Renata, vamos voltar que caiu um pouco a sua internet aí. Espera um pouquinho. Vamos aguardar melhorar aqui a internet. Bom. Aí, me viu? Voltou. Vamos retornar então lá na baciloscopia. Tá. Então, a baciloscopia eu pego aquela secreção e faço uma coloração especial para a gente ver a micobactéria. Tá? Então, ele é um exame muito bom, só que a gente consegue mais ou menos em 70, 65, 70% dos casos positivos. E agora a gente tem um exame molecular, né, que a gente faz, né, desde 2017, a gente está fazendo aqui em Dourados, que é um exame que a gente consegue ver se é tuberculose e se é sensível à rifampicina. Né? Então, é um exame que é genético, que a gente chama de Gene Expert, o aparelho. Então, a gente já tem disponível aqui em Dourados, a gente usa ali, é no SUS, tá? A gente tem ali, é todo disponível no SUS. Então, geralmente, a gente faz o diagnóstico ali, tá? Né, com esses exames. Eu posso usar o escarro e eu posso usar outro líquido do meu corpo. Por exemplo, tá na minha cabeça, eu posso usar o líquido da espinha, né? Eu posso usar outro também para tentar isolar o agente. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. A tuberculose não pulmonar pode se tornar transmissível novamente pela via respiratória? Geralmente não, porque quando ela reativa em outro lugar, no pulmão não. Tá? Então, como o pulmão tá limpo, você não transmite. Tá? Na urina, é muito comum, né? Tuberculose na urina, urinária, e você não tá transmitindo, tá? O exame da baciloscopia no escarro, né? É um exame que ele depende tanto de uma coloração muito bem feita, quanto de quem analisa essa lâmina ter experiência em localizar os bacilos álcool-ácido resistentes, né, que inclui o grupo do bacilo da tuberculose, né, o Mycobacterium tuberculosis. Mas tendo uma coloração, né, a coloração de Ziehl-Neelsen, que a gente chama, né, bem feita, com alguém experiente lendo a lâmina, o diagnóstico consegue na grande maioria dos casos, né? Não é todo mundo, mas consegue o diagnóstico. Então, é em torno de 70% que consegue nesse método. Aí, a vantagem desse Gene Expert é que ele, naquela amostra, ele faz a avaliação genética. Aí não é tanto operador dependente, né? Então, você não precisa mais ficar olhando as lâminas tanto tempo, né? E como é que é essa sensibilidade? Esse exame tem uma sensibilidade boa para o diagnóstico de tuberculose, então? Ele consegue falar...
Oi? Faz no escarro também. É no escarro ou em qualquer Tá. amostra. E aí ele Ah, tá, consegue me legal. dizer se ele é tuberculose ou não tuberculose. Então ele vê se tem uma Uhum, micobactéria, fala se é ou não tuberculose e fala se é ou não sensível à rifampicina e isoniazida. Entendeu? legal. Então ele responde essas duas perguntas e tira o operador. Mas aí a gente necessita da tecnologia, da máquina, do computador, Sim, né? Então cada um tem exatamente. suas vantagens e desvantagens. Uhum. É. E eu dou muito diagnóstico de tuberculose pelo exame anatomopatológico, pelas biópsias, principalmente de tuberculose não pulmonar, né? Exato. E a gente aqui tem aqui em Dourados já tem muito diagnóstico de tuberculose peritoneal, né? Tuberculose intestinal, a gente acaba vendo com uma certa frequência. E também de lesões nodulares pulmonares que você não tenha, que a pessoa acaba não escarrando, né? Muitas vezes até como diagnóstico diferencial de câncer de pulmão. Nós Isso. falamos de câncer de pulmão há umas lives atrás aqui, né? Que principalmente é encontro de nódulos pulmonares, né? Nos exames de imagem. E muitas vezes a tuberculose é um diagnóstico diferencial importante. E às vezes você tem que tirar esse nódulo, fazer uma biópsia por broncoscopia, né? E aí mandar para o laboratório de anatomia patológica, onde aí o patologista vai avaliar, ver que tem o granuloma, fazer a coloração, achar o bacilo e dar o diagnóstico de tuberculose. Que é com uma certa frequência que a gente vê tanto o pulmão quanto extrapulmonar, né? Agora aqui, ó, Renata, tem algumas perguntas aqui. O Benhur, meu amigo, aqui está perguntando: o resultado é rápido ou demora? Benhur. Não, esse resultado é rápido. Ele sai de um dia para o Uhum. outro. Ele é bem rápido, tá? Ele é, É. mesmo no SUS, ele é bem eficaz. Uhum. E aqui a Ana Paula perguntando: o exame de escarro é feito independente de onde a tuberculose se instala? Não, o exame de escarro é só para tuberculose do pulmão. Uma... Por exemplo, eu tô com suspeita que eu tô com uma tuberculose na cabeça. Eu vou fazer um exame de líquor, que é o líquido da cabeça. Não, eu acho que tá no fígado. Aí eu vou pegar um pedaço ali da onde eu tô. Eu acho que é na urina. E eu vou fazer o da urina. Então depende de onde está. A realidade é que assim a gente consegue isolar o bacilo muito mais facilmente na tuberculose pulmonar. Na tuberculose extrapulmonar, a gente não consegue fazer a cultura direito e a gente às vezes não consegue olhar. E a gente vai, e como daí em outros lugares, tuberculose, como ela se forma como uma massa, como o Fábio falou, na maioria dos lugares o diagnóstico diferencial é uma neoplasia, é um câncer. Então, ali há necessidade de se fazer a biópsia e daí é uma maneira como faz o diagnóstico da tuberculose. Então, realmente, a tuberculose extrapulmonar, na maioria dos casos, o diagnóstico é por anatomopatológico mesmo. E aí entra eu na jogada, aí o patologista na jogada. E sobre a tuberculose disseminada aí, Renata, acho que é interessante falar um pouquinho, né, desse quadro disseminado, tuberculose miliar, indivíduo imunodeprimido. Eu acho que é interessante comentar um pouquinho disso também, né? Eu tinha um professor na época da residência que ele falava muito assim, né? Que doença infecciosa não tem quem quer, tem quem pode, né? Então, a doença infecciosa, ela é uma interação do sistema imunológico do hospedeiro com o agente, né? Então, a tuberculose disseminada, ela nada mais é de uma forma de tuberculose em que o nosso organismo, nosso sistema imune não tem controle nenhum. Então, a tuberculose, ela se dissemina pelo sangue para todos os lugares. E o nome dela é tuberculose miliar. Porque daí, como o granuloma, a formação do granuloma, ela está relacionada ao nosso sistema imunológico, né? O granuloma é o nosso sistema imunológico tentando conter a infecção ali para ela parar, né? Então, se eu não tenho sistema imunológico, eu não contenho e ela se dissemina. Então, acontece nos pacientes que têm imunidade muito baixa. Então, são pacientes que geralmente estão tratando câncer, pacientes com uso de imunobiológicos, pacientes com HIV que não sabiam do diagnóstico, né? Então, aí a gente chama de abertura de quadro, eles fazem a doença. Então, acaba sendo uma doença sistêmica grave, com febre, emagrecimento, acometimento de múltiplos órgãos, né? Então, aparece aqueles gânglios, pode dar meningite, o pulmão todo é acometido bilateralmente.
né? Só que a tuberculose é uma doença que a gente não falou dessa parte, mas ela tem cura e a maioria dos casos é curável, mesmo esses casos bem graves, tá? Então a gente pode descobrir esses casos disseminados e graves e às vezes assustar, mas são pessoas que são casos que têm tratamento, têm cura e a pessoa fica bem. Uhum. É aqui, ó, mais uma perguntinha aqui do Pablo. As pessoas que convivem com doentes precisam fazer o tratamento para tuberculose? A gente chama, é assim, ó, a gente chama de tuberculose latente, né? Porque a gente tem a tuberculose doença e a latente. Então, depende. Por exemplo, eu moro com a minha mãe está tratando câncer, e daí, durante o tratamento, ela fez uma tuberculose urinária. Como a tuberculose dela é no rim, a urinária, não passa para mim. Eu não preciso fazer nenhum exame, tá tudo bem. Agora, minha mãe está morando comigo, está tratando um câncer e teve uma tuberculose pulmonar. Aí ela pode ter passado para mim, né, para quem mora na casa. Então, na verdade, eu preciso inicialmente ver se essas pessoas não se adoeceram, fazer a avaliação dessas pessoas se elas não têm tuberculose, e depois eu posso ver se elas tiveram contato com a tuberculose, que é o que a gente chama de tuberculose latente. Não é a infecção, mas as pessoas que têm tuberculose latente podem vir a evoluir nos próximos 5 anos. Então, para essas pessoas, pode-se fazer a quimioprofilaxia, que é um tratamento mais curto e reduzido com menos drogas, para que elas não venham a desenvolver no futuro a doença. Uhum. Legal. Ó, mais uma perguntinha aqui da Ana Paula Almeida. Pode ter mais de uma vez? Pode. Infelizmente, tuberculose pode, gente. Porque a tuberculose, o bacilo, ele tem uma capa, um ácido micólico, que a gente chama assim, uma coisa que protege ele, e que ele engana a nossa célula. Aí ele fica dentro da nossa célula lá, quietinho, sem fazer nada, dormindo. Aí ele se aproveita uma hora que o nosso sistema imunológico abaixa, ele aparece de novo. Então, por exemplo, você tratou tuberculose uma vez, porque você estava tratando câncer. Aí daqui 5 anos seu câncer volta. A gente tem que olhar a tuberculose, que tratando câncer ela pode aparecer também. Tá? Então pode voltar. Exatamente. Pode ter várias vezes. Bom, tratamento da tuberculose, né, Renata? A gente sabe que é um tratamento longo, é um tratamento complexo, e temos que falar da importância desse tratamento longo e da pessoa não desistir do tratamento, não abandonar o tratamento, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar era isso, gente. É uma doença que é praticamente 100% curável, tá? Curável. Tem aumentado muito a multidroga resistência no mundo, mas no Brasil ainda é uma coisa controlada e que na maioria dos casos a gente tem medicamentos para tratar. Tá? Então, a tuberculose é uma doença, o bichinho ele se replica muito devagar, ele leva mais de 13 horas. Então, o tratamento e o antibiótico, todos os antibióticos agem na hora que o bichinho está se replicando. Então, se ele se replica devagar, o tratamento é devagar. Então, é muito importante isso. O tratamento ele é feito com uma medicação que é gratuita, distribuída pelo SUS. Tá? Então, todos os brasileiros têm direito a essa medicação. E ela tem duas fases. Uma fase de ataque, que a gente chama, e uma fase de manutenção. Então, a fase de ataque são mais remédios e mais comprimidos. Aí, nessa fase de ataque, a gente quer matar é ataque porque a gente quer acabar com o bacilo, matar todo ele, tá? Então, nessa fase, diminui muito a transmissão da pessoa para outras pessoas, se a tuberculose é pulmonar. Aí a segunda fase é uma fase de manutenção. Como o bacilo é esperto, ele fica dentro da minha célula e ele se replica devagar. Então, o que acontece? Se eu parar o tratamento, sempre vai sobrar 1 ou 2 ali, que daí eles voltam a se replicar e acordar e podem voltar a dar a doença. Então, essa segunda fase é uma fase importante para você, inclusive, evitar que tenha doença de novo no futuro. Então, para você tratar o máximo possível, eliminar o máximo possível de bacilo, para que você consiga não ter mais o tratamento, não ter mais a doença. É um tratamento de 6 meses, tá? No mínimo 6 meses. Uhum. É importantíssimo fazer o tratamento completo. E uma coisa interessante, né, Renata? O tratamento de tuberculose é só pelo SUS, né? Só pelo SUS.
Só pelo SUS. Não, até para você ter o controle da doença e o controle do tratamento, né? Na verdade, esse é o principal motivo de só ser pelo SUS. Porque só o SUS distribui o medicamento, então ele sabe todas as pessoas que têm, então ele consegue controlar, consegue saber tudo que está acontecendo. Então, todas as doenças, HIV também funciona assim, hepatites, muitas doenças, leishmaniose, malária, muitas doenças só no SUS mesmo o tratamento. A importância do SUS nas nossas vidas. Exatamente. Aí algumas perguntinhas aqui. A Ana Paula Almeida tem sequelas? Várias, né, Renata? A Várias tuberculose sequelas. pode deixar muitas sequelas. Por exemplo, ela destrói o pulmão, como o Fábio falou, necrosou, fez uma caverninha. Aquele buraco, ele ficou no pulmão, tá? Ele não tem mais, é uma caverninha que vai ficar ali dentro. Aí, uma das sequelas que pode dar uma infecção fúngica, que a gente chama de bola fúngica, dentro dessas cavernas, tá? Diminuir sua capacidade respiratória, né? Então, existem alguns, pode acometer e destruir grande parte do pulmão. E a tuberculose, ela causa muita fibrose. Então, por exemplo, a tuberculose nos gânglios, às vezes ela causa muita fibrose aqui na região de pescoço. Você tem que fazer, né, depois cirurgias para sequelas, tá? Então, é muito comum. É uma doença que há necessidade de tratamento. A meningite tuberculosa deixa muitas sequelas neurológicas. É uma meningite muito grave. Tá? Por isso que é uma doença que a gente tem que diagnosticar o mais rápido possível. Inclusive, hoje eu fiz uma punção aspirativa de uma suspeita de tuberculose ganglionar, né? Uma paciente que teve um tempo atrás sintomas de tuberculose, escarro com sangue, inclusive mandou com essa história. E agora ela com um monte, com linfonodomegalia cervical, axilar, eu fiz a punção, mas a principal hipótese do colega era tuberculose ganglionar. Aqui, mais uma pergunta aqui do Pablo. Existem grupos populacionais com maior risco para o adoecimento por tuberculose? Sim, tá? Uma excelente pergunta, tá? Então, tuberculose é uma doença de transmissão respiratória, tá? Então, existem grupos populacionais que chegam a ter 9, 10 vezes um risco aumentado que a população geral. Quais são esses? Os pacientes que vivem com HIV, tá? Então, os pacientes que vivem com HIV têm um risco aumentado de desenvolver tuberculose, mesmo controlados, tá? Um pouquinho aumentado que a população geral. E no Brasil é a principal infecção associada ao HIV. Então, é um grupo de risco, sim. Um outro grupo de risco é a população privada de liberdade. Tá? É um grupo de risco por quê? Porque eles estão todos aglomerados, fechados, tá? Então, nos últimos 10 anos, houve quase que o dobro do aumento, tá? Na população privada de liberdade de casos de tuberculose. E existe, inclusive, alguns trabalhos, inclusive do nosso colega Júlio Croda, que mostra que aqui na região de Dourados, no Paraguai, na região do Mato Grosso do Sul, em algumas outras regiões do país, a transmissão dentro do presídio é responsável pela manutenção da tuberculose na comunidade. Entendeu? A mesma cepa que tem no presídio tem na comunidade. Então, as pessoas visitam e ali é um dos focos de manutenção da tuberculose na comunidade. Tá? Inclusive, saiu um trabalho recente, né, do Júlio agora, sobre a caracterização da tuberculose aí nos presídios, né? Aí outra população também é a população moradora de rua, tá? Também é uma população que chega a ter 9, 10 vezes pelas condições socioeconômicas e que eles vivem também. São populações e os pacientes que usam medicações imunossuprimidas. Tá? Teve uma pergunta aqui que falou da relação da tuberculose com o HIV, mas a gente já respondeu, né? E aí, aqui embaixo, aqui tem uma pergunta aqui sobre índices, estatísticas de óbito. E aí acho que a gente já pode colocar aí uma coisa interessante, né? Como que a tuberculose mata o indivíduo, Renata? Como fala que é uma doença que mata muita gente, né? Como que a tuberculose mata o indivíduo? Ela é uma doença consumptiva e progressiva, é uma doença crônica e progressiva, né? Então, assim, vamos lembrar, mais ou menos em 1950, entre 40 e 50, que a gente descobriu a rifampicina e a isoniazida e que começou, de fato, a controlar a tuberculose. Então, antes disso, a gente não tinha controle nenhum. Então, uma pessoa que pegava tuberculose, antes disso, era assim, 25% das pessoas morriam, tá? 25% das pessoas curavam e as outras 50% das pessoas ficavam com alguma deficiência crônica que lá na frente iam levar à sua morte.
Então, eu peguei tuberculose, não tinha tratamento, então ele vai, né? O que vai acontecer? Uma caverna, ele faz uma caverna no pulmão. Aí ele vai para o outro pulmão e faz outra caverna. Para o outro pulmão faz outra caverna. Daqui a pouco eu tô todo consumido, eu não tenho mais como respirar. Entendeu? Então eu vou sendo consumido literalmente pelo bacilo. Aí vou necrosando, vai necrosando os tecidos, daqui a pouco eu entro numa falência múltipla de órgãos. Tá? Hoje a gente evolui assim quando é multiresistente, né? Ou diagnóstico muito tardio. Uhum. E aquela hemoptise clássica de perder aquela quantidade enorme de sangue, isso é uma coisa a mais que não se vê mais quase hoje em dia, né? Ela é um evento mais raro pelo tratamento, a gente não vê mais. E aquilo lá era uma sequela, geralmente, quando pegava alguma artéria, né? Então, se a caverna for num local de artéria que sangra muito, aí realmente a gente ainda vê associado, né? Mas geralmente é mais sequela. Hoje a gente vê muito na bola fúngica isso, né? O paciente já sequelado. Uhum. Essa hemoptise, né, quando a pessoa realmente rompe uma artéria e joga uma quantidade enorme de sangue pela via respiratória. Na época do meu internato, lá no Hospital Guilherme Álvaro de Santos, que era um hospital de referência de doença infecciosa e tinha uma área de tisiologia enorme, né, entre HIVs e tuberculosos, a gente pegou alguns casos desses lá, mas é uma coisa que a gente já vê bem menos, né? Aqui tem mais uma pergunta aqui. A contaminação cruzada pode ser evitada com asepsia de superfície ou somente com esterilização? Não, na tuberculose não é tanta superfície, é mais o que sai da boca mesmo, a tuberculose, sabe? Então ele não é tanto, ele não é que nem o Covid, tá? Então, na verdade, na tuberculose é evitar o contato mesmo com o paciente que está transmitindo naquele momento, é o isolamento enquanto ele está transmitindo. Deixa eu só dar um oi aqui para a Isadora, minha filha, que mandou um oi pai aqui. Ela gosta que eu sempre falo um oi para ela nas lives aqui. Oi, filha Isadora, beijo, tá? Vamos lá. Então, né, essa importância do tratamento que a gente discutiu. Vamos falar um pouquinho da vacinação, né, da BCG, da importância dessa vacina, que é a primeira vacina que a gente tem que tomar quando a gente nasce, né? E falar um pouquinho da importância dessa vacina, né, Renata? Então, a BCG é uma vacina bem antiga, uma das primeiras vacinas da humanidade, e ela é uma vacina que previne as formas graves de tuberculose. Tá? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. A gente usa na infância, porque na infância o nosso sistema imunológico ele não está 100% preparado. Então, as crianças elas são mais suscetíveis a formas graves de tuberculose, que é a forma miliar e a forma meníngea, que são as formas que mais matam, tá? Então, a gente, ao nascer, usa essa vacina, tá? Que é uma vacina que é BCG, que é bacilo de Calmette-Guerin. Então, não é um bacilo tuberculoses, né? É um Mycobacterium bovis, que a gente inativa ele no laboratório e faz essa inoculação intradérmica. Então, ela é uma vacina diferente das outras, quem tem bebê sabe, né? Que você toma, depois forma uma nodulaçãozinha depois de uns 10 dias, e aquela nodulaçãozinha aumenta, forma um amarelinho no meio, e aí com cerca de 1 mês, 45 dias, sai aquele amarelinho e fica uma cicatriz, né? Então, você tem que dar logo ao nascimento, tá? Está indicado em todas as crianças no Brasil, é dado gratuitamente pelo SUS e é para prevenir esse tipo de infecção grave. E a gente usa uma única dose agora, tá? E também, só para falar um pouquinho, né, que a gente está falando, agora com esses estudos sobre a vacina, a gente está estudando, há um estudo também sobre a vacina BCG em relação à Covid-19. Isso, eu ia até te perguntar sobre isso, porque se falou bastante, mas depois nós não vimos o desenrolar desses trabalhos, né? O princípio é semelhante ao princípio da tríplice viral. Então, a vacina, a BCG, ela estimula a imunidade inata, tá? Que é aquela nossa primeira imunidade. Funciona mais ou menos assim, vamos tentar explicar. Faz de conta que o nosso sistema imune é um exército. Então, entra uma coisa diferente, aí eles mandam aquele monte de Rambo para ver o que é, né? É a imunidade inata. Aí depois o Rambo vê o que é,
Aí ele manda lá para o general o que está acontecendo, para o general poder pensar, processar e ver como que vai ganhar a guerra, que seria a imunidade específica ao agente. Então, a vacina da BCG, ela estimula a imunidade inata no geral, que é essa primeira imunidade. Então, quando você toma essa vacina, pode ser que o quê? Que qualquer outra infecção, não só Covid, qualquer outra infecção que você tome um período depois daquela vacina vai estimular esse sistema imune inato e estimulando ele mais rapidamente vai estimular o seu sistema inespecífico. Então, não que você não vá pegar a doença, mas se você pegar, provavelmente seus sintomas serão mais leves. Legal. Entendeu? Legal. Então é para diminuir o sintoma, não para reduzir a transmissão. Legal. Uma coisa interessante, né, que a gente tem que deixar claro é que a vacina da tuberculose, ela não causa imunidade para a gente não ter tuberculose, né? Ela simplesmente evita formas graves que matavam muitas crianças no passado, né, muitos bebês. Então, porque se fala, apesar de todo mundo estar vacinado, você ainda tem muita tuberculose, porque ela é uma vacina que não dá imunidade para a vida toda e nem para várias formas da tuberculose, né? Então, e isso é importante a gente falar, que se a pessoa falar, para que toma então a vacina se eu ainda tenho chance de pegar tuberculose? Porque você está salvando a vida da criança, porque ela pode pegar a tuberculose nos primeiros dias, nos primeiros meses, primeiro ano de vida, e fazer formas graves da tuberculose. Então, isso é muito importante, né, Renata? Sim. Aqui, algumas perguntas. É aquela vacina, a íris, que é aquela vacina que fica a cicatriz para a vida toda? É essa que todo mundo tem a cicatriz no braço aí, é a vacina, é a BCG. Depois da popularização dos antivacinas, percebeu-se aumento dos casos? Você tem alguma estatística disso? Então, na tuberculose, como é uma a vacina da tuberculose não previne a transmissão. Então, como ela não previne a transmissão, a gente não muda o tanto de casos, né? Tá. Pessoas que não tomaram a BCG na infância podem ser vacinadas com idade avançada? Alô? Opa, a doutora Renata caiu aqui novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Está voltando. Aí. Oi? Aí voltou. Vamos lá. Então, pessoas que não tomaram a BCG podem ser vacinadas com idade avançada? Podem, né? Assim, por exemplo, no Brasil todo mundo é vacinado, então a gente não tem, mas é muito comum isso em estrangeiros que vêm morar ao Brasil. Então, o estrangeiro, né, quem mora nos Estados Unidos, às vezes não vacina, né? Depende de país em país. Aí o estrangeiro que vem morar no Brasil, inclusive, é indicado tomar a BCG, que ele não teve contato. Legal. Aqui tem mais uma pergunta, deixa eu achar aqui. Cadê? O exame de PPD ainda é usado? Sim, a gente ainda usa, que é o teste tuberculínico. E a gente usa para ver a infecção latente. Por exemplo, aquela pessoa que mora com alguém que teve tuberculose no pulmão. Eu faço esse teste para saber se ela teve contatos, tá? Para eu acompanhar ela. Uso sim. Legal, muito bom. Você quer... Bom, acho que o que eu tinha anotado aqui de mais importante era isso. Você quer falar mais alguma coisa, Renata, aí? Mais algum ponto aí sobre a tuberculose? Eu acho que é importante a gente dar uma luz a essas doenças que são negligenciadas, né? Eu acho que não tem como a gente não falar do que a gente está vivendo no momento, não tem como falar do que a gente está passando com o Covid. E assim, se você não acha que o Covid for negligenciado agora, né? Então, olha só o que negligenciar uma doença pode levar e quantas vidas, né? Então, eu acho que a gente poderia chamar uma luz para isso, né? É uma doença que tem diagnóstico, tratamento, tudo pelo SUS, gratuitamente, um diagnóstico de boa qualidade, boas medicações. Então, para a gente lembrar que ela existe, que ela está aí, para tratar as pessoas. E, assim, a cadeia de transmissão só vai parar na hora que a gente tratar as pessoas que transmitem, né? Então, eu acho que a importância da gente fazer essa reflexão aí, né, para os nossos governantes e para esse nosso olhar de empatia ao próximo, né?
porque é uma coisa do coletivo. Então a gente está tendo que olhar muito para o coletivo agora e não só para a gente. Então, assim, se todo mundo não estiver bem, a gente não está bem, né? E a tuberculose está aí para mostrar isso, o Covid está aí para mostrar isso, essas doenças de transmissão respiratória estão aí para mostrar isso para a gente, né? Que a gente precisa todo mundo se proteger ou ninguém está protegido. Exatamente. Mais uma perguntinha aqui, ó. Por que que a BCG deixa cicatriz e as outras vacinas não? É justamente esse mecanismo que eu tentei explicar da resposta imune inata. E o bacilo, né, ele causa necrose, ele é um bichinho chato, o Fábio falou, né? Então, além de eu estimular a resposta imune inata, ele é um bichinho que causa necrose. Então, eu estou simulando a infecção ali. Às vezes, na criança, dá até íngua embaixo do braço. Assim. Às vezes, a criança fica até com ínguazinha, a gente tem que acompanhar, porque a resposta da vacina é diferente mesmo das outras. E na verdade, forma o granuloma mesmo ali, né? Isso, faz a reação. Como se fosse uma infecção local mesmo da tuberculose. E mais uma pergunta aqui, ó. Como está a tuberculose na população indígena, né? Nós temos uma população indígena enorme aqui na cidade, né? A maior aldeia indígena urbana do Brasil. E acho que é interessante isso. Você tem um contato lá com os indígenas, né, Renata? Como é que está a situação lá? A tuberculose ela chega a ser 5 a 6 vezes mais prevalente na população indígena do que na população local, tá? Então, ela sim é mais prevalente. A gente sabe que as condições ali urbanas, as condições de moradia deles propiciam muito nessa disseminação e também a demora um pouquinho do diagnóstico. Porém, dentro da aldeia, a gente tem, é fantástico, o acompanhamento e o tratamento de tuberculose dentro da aldeia feito pelo SUS. Então, há o acompanhamento da medicação, o acompanhamento do tratamento. Então, eles têm... Então, assim, nos últimos anos, aqui em Dourados, há um controle. Ela não está descontrolada. Ela está sempre em controle, a maioria dos casos já em diagnóstico e em tratamento. Então, acho que funciona bem o programa assim. Mas é acima da população geral pelas condições que eles vivem. Aproveitando essa deixa que você deu aí, você falou que a alta incidência e a importância, né, da tuberculose na população restrita de liberdade, né, nos presídios, e que ela é um foco de disseminação. E como que está o tratamento? Não existe Como é que funciona? Não tem como controlar melhor? Até porque é uma população que, teoricamente, você tem um acesso mais fácil, né? Teoricamente, né? Porque a população está lá, está presa, está localizada ali. Qual a dificuldade que tem com essa população carcerária? Na verdade, é a dificuldade de acesso ao serviço de saúde que toda a população tem. Então, eles têm um serviço carcerário ali dentro, mas não necessariamente eles fazem o diagnóstico precoce, eles ficam todos numa mesma cela, às vezes eles escondem sintomas por muito tempo, por algum motivo. Então, ali a gente tem muitos fatores. Então, tem o fator, assim, desde a direção. Então, às vezes, você tem presídios que só tem enfermeiros, não são todos que têm médico o tempo todo. Então, a população, teoricamente, você tem razão, estaria mais fácil porque está confinada. Mas também é uma população que está à margem, né? Então, também eles estando à margem, eles também são menos olhados, né? Então, infelizmente, tem essa parte da sociedade também. Certo. Mais uma última pergunta aqui ainda. O tamanho da cicatriz que a BCG deixa no braço tem a ver com a imunidade do indivíduo, a imunização, a imunidade dela do indivíduo? Não, tá? Não tem relação. Cada pessoa responde diferente a isso. Inclusive, o Ministério da Saúde, quando não ficava nenhuma cicatriz, ele indicava fazer mais uma vacina. Agora, a gente nem está indicando fazer outra, tá? Porque mesmo quando a gente não vê a reação, ela ainda pode ter uma resposta. Então, não. Isso não tem a ver, não, tá? Legal, legal. Bom, já estamos chegando no final da nossa live aqui, né? Eu acho que nós aproveitamos essa data importante para falar da tuberculose, né? Uma doença que muita gente acha que ela não existe mais, muita gente não acredita mais que existe tuberculose, e é uma doença grave, uma doença que mata, uma doença que está próxima da gente
e que é muito importante a gente falar dessas doenças, né? E por isso que a gente realmente aproveitou essa situação aqui para trazer esse tema importante, né? E agradecer aqui a presença da Renata, que engrandeceu bastante aqui a nossa conversa sobre tuberculose, com a experiência dela, né? E realmente trazer para a população essa importância de discutir isso daqui, né? A Renata vai estar de novo com a gente, né? Daqui 15 dias. Daqui, semana que vem nós não vamos fazer live, é véspera aí da Semana Santa, aí nós não vamos fazer live. E daqui 15 dias nós vamos estar reunindo de novo para falar sobre Covid, né? Tem muito pedido para a gente falar sobre Covid, falar da importância da vacinação da Covid. Eu acho que nós temos que falar muito disso, né? Da importância da vacinação, não só da Covid, da BCG, mas da importância da vacinação. Então, espero vocês daqui 15 dias, né? Vou estar eu e a Renata de novo aqui falando sobre Covid, onde eu também vou poder dar um depoimento específico meu, porque eu tive Covid grave, né? Então, acho que poder falar também um pouco dessa experiência como paciente, eu acho que é muito importante. E contamos com a presença de todos vocês. Você quer se despedir aí, Renata, que depois eu vou fazer o encerramento. Gente, eu agradeço muito a participação, tá? A gente está sempre à disposição aí para distribuir informação que é importante para toda a população. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Tá. Então, agradecer a todos que nos acompanharam, dizer que todas essas lives estão gravadas no nosso canal do YouTube, tá? É o canal do Artemis Laboratório. Então, quem perdeu, não assistiu inteiro, quiser assistir, procurem lá. Aqui no IGTV também do Instagram vai ficar gravada também. Peço que vocês que estão gostando curtam a nossa página, entrem no nosso canal, tá? Dizer que nós estamos aqui à disposição para qualquer coisa aqui no laboratório. E agradecer mesmo. Hoje nós tivemos uma presença muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas assistindo a nossa live. Isso nos dá um retorno muito importante em saber que realmente esse trabalho social que a gente tenta fazer de passar conhecimento mesmo para a população é uma obrigação social da gente como médico, da nossa empresa, né, da nossa parceria aqui com a doutora Renata, né? Então, muito obrigado a todos. Espero que nós tenhamos contribuído um pouco com esse conhecimento e daqui 15 dias, no mesmo horário, estaremos aqui de novo para falar sobre a Covid, né? Essa doença que está afetando muito a nossa vida, está mudando a nossa forma de encarar a vida, de encarar o mundo, né? E precisamos falar de Covid, precisamos trazer conhecimento sobre essa doença, né? Então, agradecer, muito obrigado a todos e até daqui 15 dias aqui no mesmo horário, no mesmo local, tá? Obrigado, pessoal. Sigam a gente, sigam o nosso Instagram, o Instagram da doutora Renata aí, que sempre tem coisa boa. Beleza, então. Renata, um abraço. Abração, Fábio. Obrigada. Tá? Tchau.